salve, salve, alunos e alunas queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, futuros empreendedores, mas desse curso de técnico em finanças, Joaquim Pires. Abraço carinhoso ao polo de Joaquim Pires. É muita gente linda, maravilhosa de Joaquim Pires, de Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré. De Nova Santa Rita, um abraço especial para minha amiga mediadora Emanuela. Aquele abraço. Você que é de outros polos, coloca o nome do mediador, nome dos alunos, pode colocar o nome dos alunos, que eu dou um abraço a cada um em particular. Continuando nossa aula sobre empreendedorismo. Turma, na teoria visionária de Filion, ele identificou os elementos que dão suporte à visão de um visionário, à formação da visão. Quais são esses elementos? Olha só, todo visionário tem um conceito de si, um conceito positivo dele mesmo, ele tem energia, liderança, compreende o setor e sabe estabelecer relações. Olha aqui, o que é conceito de si? Conceito de si é a nossa autoimagem. Ela tem que ser positiva. É a principal fonte da criação, é a nossa autoimagem, nossa autoestima, uma visão positiva que eu devo ter de mim mesmo. As pessoas só realizam algo quando se julgam capazes de fazê-lo ou de fazer alguma coisa. Autoestima é fundamental. Conceito positivo de autoimagem, fundamental para você ter visões. Segundo, energia. Olha só. Qual a diferença entre esses dois desenhos? O desenho B representa uma pessoa cheia de energia. O que é energia? É o quanto estamos dispostos a investir em determinado empreendimento. Energia é aquela dedicação 100% que eu coloquei na aula anterior. Energia é vontade. É com base na energia que o empreendedor ele vai ter força ou fôlego para compreender um setor, para enxergar oportunidades, desenvolver uma visão, estabelecer relações necessárias e assim por diante. É com base na energia, porque os desafios, os obstáculos que vão aparecer são enormes. São muitos obstáculos e a pessoa tem que ter energia, força para superá-los. Liderança. A capacidade de ocupar e manter-se na posição de líder. Nem preciso ficar muito tempo nesse item. Todos nós é subentendido que o empreendedor é um líder. O empreendedor é um líder. E ele consegue motivar as pessoas a segui-lo. Ele consegue gerar um grupo de seguidores, colaboradores, parceiros que acreditam no seu sonho. E correm em busca da realização dele, para o bem de todos. Outra coisa importante, turma, empreendedorismo não é aventura. Eu lhes contei cerca de 4, 5 casos reais durante a primeira aula de pessoas que enxergaram oportunidades no mercado e criaram negócios lucrativos. Falei sobre o iFood, falei sobre o Uber e o 99 Táxi. Essas pessoas, para ter aquela visão inovadora, elas precisaram compreender o setor. Para que eu pudesse pensar em um bom serviço navegador, buscador de páginas na internet, como o Google, eu precisei compreender esse setor de navegadores que havia na internet naquela época. Quais eram as suas forças, suas fragilidades, onde eu poderia entrar e com que proposta.
Então, empreender, gente, empreender não é aventura. Empreender, é estudar. Saber como estão estruturadas as empresas que já atuam naquele ambiente. E aparecer com uma proposta inovadora. Como os negócios ocorrem nessa área que eu desejo empreender. Como são os clientes, como eles se comportam. Qual é o seu potencial? Quais são os pontos fortes e fracos da concorrência? Porque ao adentrar numa área de trabalho, né, no mercado, do mercado, eu tenho que saber quais são os pontos fortes e fracos da concorrência. Quais são as reações diante da entrada de novas empresas no mercado? Quais são as reações? Aqui não é muito a ver com empreendedorismo, mas tem uma interface, uma ligação. Quando eu vou dar aula no Jacinto Andrade, um bairro aqui em Teresina, numa escola municipal, pelo meu caminho eu passo pela Praça do Puti Velho. E nessa Praça do Puti Velho há um senhor que vende redes. Rede para dormir, redes e mantas. E ele tem lá uma banca bem estruturada, tem lá o valor das redes, o Pix e tudo mais, forma de pagamento. Ontem, quando eu passei, do lado desse senhor com essa banca estruturada já tem um concorrente. E o concorrente, o que ele fez? Ele estendeu as redes pela praça para mostrar como a rede é boa. E aí o cliente chega, ele deita na rede e vê se a rede é boa. Percebe? Percebe? Uma coisa é você vender a rede dobrada e dizer que ela é boa. Outra coisa é você deitar na rede e reparar que é boa. E eu percebi que muita gente estava indo para esse novo vendedor de redes que tinha essa novidade da rede estendida para você deitar. Gente, o empreendedor, ele consegue ter essa visão. E veja bem, eu não sei qual foi a reação do antigo vendedor. Eu vou saber amanhã quando eu passar na praça de novo. Mas eu tenho certeza que amanhã o primeiro vendedor ele vai ter uma rede lá estendida para a pessoa deitar e ver se a rede é boa. Eu tenho certeza. Percebe? A concorrência, gente, no mundo é enorme. E você tem que saber entrar no mercado com algo novo que vai incomodar quem já está lá. É isso que o empreendedor faz, tá bom? Continuando, turma. Relações. Gente, você não é uma ilha. Você não é uma ilha. Você não vive isolado. Você não é Robinson Crusoe. Você precisa das outras pessoas. Fala para o colega do lado. Você precisa das outras pessoas. Fala para o colega do outro lado. Você precisa das outras pessoas. Fala para o colega da frente. Você precisa das outras pessoas. Por mais que você diga que é independente, você precisa toda hora de outras pessoas. Das relações. Então, ao iniciar o processo visionário, o empreendedor necessita partir em busca de relações que possam contribuir para a realização da sua visão. Relações que podem ser primárias, a família. Quem na minha família pode me ajudar? Relações secundárias, as amizades. Quais são as amizades que eu tenho, os amigos que podem fazer parte, ou colegas conhecidos que podem fazer parte da equipe que vai realizar esse empreendimento. E relações terciárias, fazer cursos, viagens, feiras, congressos. Gente, principalmente você que é estudante, que está me assistindo agora, você que está iniciando o ensino médio, com sonhos diversos de sucesso no mercado de trabalho. A partir de agora, estabeleça relações terciárias. Professor, de que forma? Muito simples. Amanhã, na minha escola, vai ter uma palestra sobre saúde bucal com uma dentista. Ah, eu não vou não, coisa chata. Palestra de saúde bucal.
que besteira com a dentista, que besteira. Eu vou ficar em casa dormindo. Vai para a palestra. Sabe por quê? Porque essa dentista que vai dar a palestra é uma pessoa que está fora da sua bolha da escola, que já está no mercado de trabalho, consolidada e que conhece, vai conhecer você. Então, você vai ter a oportunidade de ser conhecido por alguém que está fora da tua bolha da escola, de amigos da igreja. Vai para a palestra. Amanhã terá a visita do secretário de saúde do município. Eita, eu não gosto de político, não. Negócio de político aqui na escola. Esses ladrão só faz roubar. Eu vou ficar em casa. Vai para a escola e conhece o secretário de saúde do teu município. É uma pessoa que está fora da tua bolha que vai te conhecer. E se você, durante a palestra, visita, fizer uma boa reflexão, um comentário inteligente, ele vai olhar, opa, na escola tal, em Joaquim Pires, tem um aluno que é inteligentíssimo. Percebe? São oportunidades, gente, contatos que temos que fazer fora da nossa bolha. Toda oportunidade que você tiver de conhecer pessoas que não estão no teu círculo, aproveita. Pode ser até um político que você não gosta, mas aproveita a oportunidade de conhecê-lo. Eu não gosto de fulano. Sim, você não gosta, mas é bom que ele te conheça, porque ele é influente na sociedade. E mesmo sendo uma pessoa ruim, essa pessoa sabe que, você merece uma oportunidade. Fica atento, para de ser bobo. Desculpa a expressão vulgar, mas para de ser bobo, de ficar na tua bolha. Fura essa bolha. Olha o mundo, caminha o mundo. Se uma pessoa está no supermercado, as compras estão pesadas, se oferece para carregar essa sacola até o carro da pessoa. Faz a gentileza. Porque você é uma pessoa gentil, vai que essa pessoa é um advogado. Vai que essa pessoa é um político. Vai que essa pessoa percebe uma pessoa que vai dizer, opa, rapaz, que rapaz polido que eu conheci ali no supermercado. É um menino lourinho, ele tem umas sarnazinhas aqui, muito inteligente. Ah, eu conheço, ele é da escola tal. Pô, será que a gente não podia dar uma chance para ele alguma coisa aqui? Percebe, gente? Contato é fundamental. Quem não é visto não é lembrado. Fala pro colega do lado aí, fala agora. Mas fala forte. Fala forte. Quem não é visto não é lembrado. Fala pro colega do outro lado. Quem não é visto não é lembrado. Fala pro colega da frente. Quem não é visto não é lembrado. A turma toda. Professor, me desculpa. Me desculpa, professor. Tá bom? A turma toda vai falar bem alto, vai gritar. Quem não é visto não é lembrado. Pode gritar. Quem não é visto não é lembrado. Isso. Fala alto. Sejam vistos. Deem a oportunidade de pessoas conhecerem vocês. O empreendedor, gente, ele faz isso. O empreendedor, ele está acima de discussões políticas. O empreendedor, ele apoia hoje político tal, na outra eleição ele apoia outro político que está ganhando. Porque ele enxerga oportunidades, percebe? Fica acima das discussões, tá bom? O empreendedor, ele torce Flamengo e vê que na cidade dele tem mais torcedor do Vasco, bota mais a camisa do Vasco para vender. Entendeu? Ele não tem essa bobagem de achar que vou ser tomado pelas minhas paixões. Turma, nessa questão de empreendedorismo, eu quero mostrar para vocês uma possibilidade que é startup. Mas agora eu vi no chat uma pergunta interessante. Muito inteligente, por sinal. A pessoa perguntou assim, professor, você só dá exemplo de aplicativo de internet. Empreendedorismo é só na área da internet? Não. Você pode ser empreendedor em diversas áreas, certo? Também no mundo dos negócios, você pode ser empreendedor em diversas áreas. Se eu cito muito aqui a internet, a tecnologia, é por uma questão muito básica. É mais fácil eu criar um aplicativo do que eu fundar uma indústria. Fundar uma indústria, algo grande,
é muito caro. Mas um aplicativo, algo ligado à tecnologia, é algo mais barato, certo, de empreender. Então tem a questão econômica, tá bom? Se surge, além da oportunidade, claro, do mercado, o mercado todo automatizado, digital. Mas tem essa diferença também, tá certo? Muitos empreendimentos nessa área porque é mais fácil, é mais barato de investir, tá bom? Turma, startup é a palavra da moda. Startup, gente, é uma empresa que está iniciando. Startup é um empreendimento. Startup, turma, é uma empresa inovadora, que geralmente está na área de tecnologia. Já falei por quê. Por que está na área de tecnologia, né? Já coloquei o porquê. Ela tem custo de manutenções baixos. É mais barato eu manter uma startup do que montar uma indústria. Custo alto de uma indústria. Startup, o custo é mais baixo. Essa startup, ela parte de uma ideia de um grupo de pessoas. Agora, elas trabalham em condições de incerteza. E elas necessitam de investidores iniciais que sejam visionários. Por quê, professor? Porque a startup, o empreendimento, grandes chances de, nos primeiros anos, ele dar prejuízo. E ele vai dar prejuízo. Provavelmente vai dar prejuízo nos primeiros meses, primeiros anos de uma startup. Tem que ter uma pessoa bancando os prejuízos. E essa pessoa que vai bancar o prejuízo, o investimento, ela vai bancar porque ela sabe que lá na frente o negócio vai, como vocês falam, bombar. A Amazon deu prejuízo, passou muito tempo dando prejuízo aos seus proprietários e aos investidores. Mas os investidores, eles sabiam que havia um potencial da Amazon dominar o ramo de comércio digital, de comércio online. E bancaram o investimento, bancaram o prejuízo ano a ano. O que aconteceu? Se você for a Fortaleza um dia, você vai passar pelo anel rodoviário e você vai ver, gente, uma estrutura enorme, um prédio gigantesco. Mas é grande mesmo. Aí tem lá o nome Amazon, Setor Nordeste. Setor Nordeste. Aquele prédio gigantesco é só para servir o Ceará, o Piauí, o Rio Grande do Norte, estados próximos. Enorme! O volume de vendas que a Amazon consegue é enorme. Agora calcula esse prédio espalhado no mundo inteiro. Tá dando prejuízo hoje? Não tá, cara, é lucro. Mas no começo, ó, incerteza. No começo, investimento. Gente, existem muitos investidores que estão dispostos a bancar empresas e startups se elas tiverem um bom plano de negócio. Ou seja, se elas mostrarem de fato que esse negócio vai bombar um dia. Vai bombar. Tem um programa de TV chamado Shark Tank. Ele passa na TV fechada. Eu não assisto mais porque a versão brasileira eu acho muito... Os investidores são muito fracos. Mas o Shark Tank é basicamente isso. São investidores, né? Pessoas que vão ao programa, mostram o seu empreendimento e aí o investidor diz se vai investir ou não dinheiro nesse empreendimento, mas vai querer uma parte do negócio, tá? Gente, devido ao ambiente de incerteza, até que o modelo certo seja encontrado, o investimento em startups, ele é de risco. Ele é de risco. É um investimento de risco. Mas, olha só os exemplos. Google, Amazon, eBay, Yahoo, iFood, ou as startups, certo? Unicórnio brasileiros. Olha só, vou pular aqui. O que é uma startup unicórnio? São empresas, startup, que atingiram a marca de 1 bilhão,
certo, de dólares, antes de abrir o seu capital. São empresas que valem mais de 1 bilhão. Nós temos no Brasil muitas startups. Aqui nesse slide aqui, ó, nós temos exemplos de startups. Ó. 99 Táxi, iFood. Quanto maior o círculo, maior a startup. PagSeguro, Nubank, Stone. Tudo isso aqui, gente, nasceu de uma ideia. E teve investidor que colocou o seu dinheiro para que esse projeto pudesse, certo, crescer. E hoje nós temos startups unicórnio, que são startups que começaram, né, pequenas e que valem mais de 1 bilhão de dólares. Por exemplo, 99 Táxi. Ela foi fundada em 2012. Ela, em 2018, tornou-se uma startup unicórnio, quando foi comprada por um grupo chinês. Nubank que percebeu que os bancos físicos estavam transferindo os serviços bancários para os clientes. Então, o que foi que o pessoal do Nubank percebeu? Bom, se o banco físico não quer mais fazer o atendimento dos clientes, vamos fazer um banco digital para facilitar esse processo. Criaram o Nubank. Nubank, em 2018, atingiu o valor de 1 bilhão de dólares fazendo fintech, tecnologia financeira. Hoje é a segunda startup unicórnio brasileira. A primeira é o próprio 99 Táxi. A Arco Educação, que trabalha uma plataforma de educação. A Móvel, que controla o iFood, o Apontador e o Simpla, entre outras empresas. Segundo o presidente do conselho, Fabrício Bloise, na época do que foi escrito esse artigo, a startup passou a valer 1 bilhão em 2017. 1 bilhão de dólares. Tornou-se uma das maiores do Brasil, uma startup unicórnio. Então, gente, certo? Você precisa acreditar na sua ideia. A sua ideia hoje pode ser isso aqui. Mas ela pode se tornar isso aqui. Chances de sucesso são iguais às chances de insucesso. É um empreendimento de risco. Mas, na vida, temos que arriscar algumas vezes. E aqui é aquele aviso que falei para vocês, né? Startups não são somente empresas de internet e tecnologia. Elas são mais frequentes na internet porque é bem mais barato criar uma empresa de software do que uma indústria. É bem mais barato, tá bom? Mas, certo? Por isso que startups são, na sua maioria, são empresas de internet, tá certo? Turma, vamos agora fazer um teste. Pessoal aí de Joaquim Pires, pessoal de Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré. Esse teste está nessa obra que citei no início da aula. Você é um empreendedor? Eu quero ver agora se você tem, certo, jeito para empreendedor. Vamos lá. Você responde sim, não ou às vezes. Depois dessa aula, quando o material estiver disponível no portal do Canal Educação, você faz esse teste de novo, tá bom? Vamos lá. Coloca assim no caderno. Está aqui o caderno. Aí coloca assim, certo? Primeira. Quando você tem uma nova ideia, você apressa em tornar essa ideia realidade? Sim, não ou às vezes. Só escrever aqui. Sim, não ou às vezes. Ah, você coloca no cabeçalho, nível 1. Que primeiro nós vamos ver a tua capacidade de sonhar. Tá bom? Aí você coloca nível 1 e coloca sim, não ou às vezes. Segunda. Em geral, esse aqui é importante, tem gente que tem a cabeça confusa. Em geral, quando você tem uma ideia, você consegue entender o princípio, o fim e o meio dessa ideia? O princípio, o meio e fim. Quando você tem uma ideia, você consegue entender a ideia completamente ou ela fica meio confusa em você? Sim, não ou às vezes. Terceira, quando você planeja algo, por exemplo, um grupo de trabalho na escola, você faz um checklist, mede tempos e distribui tarefas. Assim, professora de português passou um trabalho, né, sobre as classes gramaticais, em grupo. Aí você é aquele que diz, ó, você faz a pesquisa,
você digita no computador, eu faço o cartaz, você faz o slide, a apresentação, você faz esse checklist de coisas, ou faz do jeito que dá. Quarta, você confia na tua intuição, no que tu está sentindo, o que você está sentindo, você confia no que você está sentindo. Gente, a intuição é poderosíssima. E a intuição, muitas vezes, é uma ótima conselheira. Você confia na sua intuição? Sim, não ou às vezes. Quinta, você sabe onde pretende chegar daqui a 5 anos? Você tem uma ideia na sua mente de onde você quer estar em 2027? Tem essa ideia? O teu sonho? Capacidade de sonhar. Agora você pega, pula uma linha e você escreve assim, ó. Nível 2. E coloca de novo as questões. Agora nós vamos ver a capacidade de executar. Porque nós vimos durante a aula que o empreendedor, ele tem a ideia e pratica a ideia, ou seja, coloca a ideia em prática. Uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é você colocar em prática. É aquela história do gato e da Assembleia dos Ratos. Conta-se que ratos de uma casa se reuniram para discutir sobre o perigo que era o gato. Que toda vez que esses ratos andavam pela casa, o gato estava escondido, atacava e comia um rato, outro rato. O que vamos fazer para resolvermos a situação? Então um rato bem jovem disse, já sei, tenho uma ideia, vamos pendurar um sino no pescoço do gato. Então quando o gato estiver perto da gente, o sino vai balançar e a gente vai escutar e vai ter tempo de fugir. Aí todo mundo, aê, muito bem, boa ideia, maravilhoso, é isso aí. Aí um rato idoso falou assim, ótima ideia. Só tem uma pergunta, quem vai pendurar o sino no pescoço do gato? Aí todos os ratos ficaram calados. Capacidade de executar. Vem comigo, ó. Você já abandonou mais de 3 ideias nos últimos anos? Ideias que você teve e que de repente abandonou? Eu tenho uma ideia que eu tive em 2010, que eu deveria ter colocado em prática e não coloquei. E alguns anos depois, eu vi no mercado uma pessoa vendendo essa ideia. A pessoa teve a ideia, não vou dizer, é no ramo da educação, no ramo de avaliação educacional. Eu tive a mesma ideia em 2010 e a pessoa ganhou dinheiro em 2013. Eu abandonei a ideia e uma pessoa teve a ideia e está ganhando dinheiro até hoje. É por isso que eu sou pobre. Não, eu sou pobre também por vários motivos, só por isso não. Eu sou classe trabalhadora. Consciência de classe. Você se sente preparado para provocar uma ruptura na tua vida? Porque empreender é provocar uma ruptura. Você vai sair de si. Você vai mudar a sua vida. Continuando. Terceira. Você sabe quais são os recursos que serão necessários para concretizar os negócios dos seus sonhos? Você sabe os recursos? Você teve uma ideia. O que você vai precisar investir? De dinheiro, de material, de relações, pessoas para realizar os sonhos? Você possui um mentor, um orientador, no qual confia sempre, alguém que te orienta, alguém que te aconselha nessa área onde você quer entrar? E na quinta, você conhece bem seus pontos fortes e seus pontos fracos? Conceito de si, lembram? Conceito de si, autoconceito. Você sabe do que você é capaz? Quando você responder essas questões, aí você vai vir aqui para a tabela de pontuação. Cada pergunta, cada resposta de cada pergunta, que é um tio, né? Cada resposta de cada pergunta tem um ponto, tá bom? A pergunta 1, o sim vale 3 pontos, o não vale 1. A pergunta 2, o sim vale 3 pontos, o não e às vezes valem 0. Pergunta 3, o sim vale 3 pontos, o não e o 0 vale 0. Por exemplo, ó, na pergunta 3, do nível 1, capacidade de sonhar.
Quando você planeja algo, uma tarefa em grupo na escola, você faz checklist, mede tempos, distribui tarefas. Se você marcou sim, você fez 3 pontos. Ó. Se marcou não, ou às vezes 0 ponto. Então, em casa, mais tarde, sossegado, você vai somar a pontuação que você fez na capacidade de sonhar e na capacidade de executar. Vamos supor que eu, professor Marciano, eu marquei sim em todas. Na primeira eu fiz 15 pontos na A e marquei sim em todas, fiz 12 pontos no nível 2. 15 e 12. Aí você vai, certo? Você vai ver o seu resultado. E aqui tem o resultado. Ó. Entre 0 e 5 pontos em capacidade de sonhar e 0 e 6 pontos em capacidade de executar, você gostaria de ser empreendedor, mas não é. No caso, aqui eu fiz 15 e aqui eu fiz 12, né? Então, não é comigo. Vamos lá. Se você fez entre 0 e 5 pontos aqui, na capacidade de sonhar, e você fez entre 6 e 12 pontos na capacidade de executar, você pode ser um bom empreendedor, mas um executivo, mas não um bom empreendedor. Se você fez entre 5 e 10 pontos na capacidade de sonhar e 0 e 6 pontos na capacidade de executar, você é um empreendedor impetuoso. Você tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Se você fez entre 5 e 8 pontos em capacidade de sonhar e 6 e 9 pontos em capacidade de executar, você é um empreendedor moderado. Mas aqui estamos comigo, que eu marquei. Se você fez entre 8 e 15 pontos em capacidade de sonhar e 9 e 12 pontos em capacidade de executar, você é empreendedor pleno. No caso, foi o que eu fiz, né? 15 e 12 encaixa nessa faixa. Depois você vai ter uma explicação de cada um desses tipos de empreendedor. Olha só, gostaria de ser empreendedor, mas não é. Você tem sonhos e execução pouco definidos, baixo grau de iniciativa. Você se julga um empreendedor, mas não é, porque você não sabe onde chegar e tampouco como chegar lá. Se você for, né, o tipo de empreendedor que é um bom executor, mas não um empreendedor, você, certo, é um bom parceiro de negócios. Você não tem visão, mas você sabe executar. O empreendedor, ele vai confiar em você para dar, né, desenvolver o projeto, porque você sabe executar. Você é um ótimo parceiro para empreendedores. Se você foi um empreendedor impetuoso, você tem muita coisa para corrigir. Porque você tem sonhos muito definidos, mas não planeja e nem executa as tarefas bem. Você tem a ideia, mas você não sabe priorizar, não sabe planejar, não sabe projetar, você faz tudo ao mesmo tempo, atropelado, vive com pressa, vive estressado. Você é desorganizado. Tá bom? Então, você teve uma boa pontuação, mas você não sabe ainda como canalizar todas as suas ideias no empreendimento. Se você é um empreendedor moderado, você tem sonhos bem definidos, mas você é muito inseguro, assim não é inseguro, você é muito cauteloso. Você é cauteloso demais. Você é prudente demais. Você é persistente, certo? Mas você dá passos muito curtos. E às vezes, no empreendedorismo, você tem que dar passos mais longos, entendeu? Às vezes, né, dar esses passos assim curto, moderado, você vai demorar para chegar onde você quer chegar. Às vezes, empreendedorismo tem que ser esse passo aqui, ó. Passos longos, entendeu? Vamos lá. E você pode ser um empreendedor pleno. O que é um empreendedor pleno?
os teus sonhos são bem definidos, você sabe executar os sonhos, você sabe onde quer ir, ó, e sabe como chegar lá. Ó. Você percebe a oportunidade, cria negócios com frequência, você é bom planejador, sabe escolher os parceiros, você revela a ousadia, você faz acontecer, você apresenta foco, você é um líder carismático. É um empreendedor pleno. É uma pessoa que, geralmente, ele tem muitos empreendimentos. Ele vai observando oportunidades e vai criando, tá bom? É o empreendimento. Queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, nós estamos chegando ao final da temática empreendimento. Vamos entrar agora, tá bom? Num outro tópico da nossa aula, que é o seguinte. Essa nossa disciplina, Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, ela prevê a criação de um projeto, um trabalho, que nós vamos fazer ao final do curso. E desde já, eu já quero lhes possibilitar que vocês tenham acesso, certo, às instruções, orientações necessárias para você fazer esse trabalho, essa pesquisa, esse projeto, tá bem? Então, olha só. Nesse módulo do projeto de aprendizagem interdisciplinar, nós temos alguns critérios de avaliação. Por exemplo, o primeiro, o curso pretende que o aluno, ao final desse módulo, o aluno de técnica em finanças, que ele saiba interpretar o organograma de uma empresa, entendendo os diferentes papéis desempregados, cargos, relações entre áreas e relações interpessoais existentes para atuar de modo eficaz no mundo do trabalho. Compreender. Aqui é o presidente. Saber que aqui é o presidente. Que aqui é uma diretoria. Interpretar um organograma. É importante, é uma habilidade que você tem que desenvolver até o final do curso. Saber qual é o seu papel na empresa. Segundo, saber utilizar ferramentas digitais de comunicação, como e-mail, o chat, redes sociais, em benefício das atividades no ambiente de trabalho. Também prevê relacionar as ocupações com as atribuições e perfis profissionais existentes no mundo do trabalho, né? Profissão tal, atividades tais. Ocupação tal, atividades, habilidades tais. Vocês têm que desenvolver até o final do módulo. E também, prospecta situações futuras, propõe soluções, e intervenções adequadas em função do cenário empresarial, identificados em visita de campo. Aqui é o nosso projeto. Ao final desse módulo, vamos fazer um trabalho. E esse trabalho, ele terá essa estrutura. Hoje, eu só vou lhes apresentar isso aqui, a estrutura. Nas próximas aulas, eu vou falar o que é cada um desses elementos, como se constrói um texto científico, como ter uma ideia, como desenvolver um tema para o meu trabalho, certo? Olha aqui, turma. Todo trabalho científico, ele começa com uma introdução à temática. Ele também vai apresentar os objetivos, o objetivo geral, objetivos específicos. Vamos trabalhar isso nas próximas aulas, como elaborar objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral é a meta que você quer alcançar, os específicos são etapas para atingir a meta. Como escrever um texto científico, normas da ABNT, como fazer uma referência, certo? Uma citação direta, uma citação indireta, certo? Uma citação longa, uma citação curta, para o texto ficar bonito,
além de um texto informativo, um texto elegante. Eu acompanho, faço acompanhamento de muitos trabalhos de conclusão de curso. O que tem de texto feio, deselegante, que você não entende porque foi mal escrito, temos que trabalhar nessa área. As considerações finais, como fazer referências, o que são apêndices, o que são anexos. Esses elementos trabalharemos em nossas próximas aulas, tá bom? Sempre ao final da nossa aula, nós vamos dedicar um momento para esse projeto de avaliação interdisciplinar, que vamos exigir ao final do curso, mas que desde já você vai, certo, construindo aos poucos sob a minha orientação, tá bom? Turma, aqui as referências da nossa aula de hoje, se você quiser aprofundar-se sobre a temática. Temos aqui algumas atividades para serem resolvidas para casa. E essa daqui, eu quero que vocês tentem fazer em casa, tá bom? Para você ver se você tem visão de empreendedor. Em que consiste? Você vai pegar uma folha de papel em branco. O mediador, se quiser fazer agora, tudo bem, tá bom? Se o mediador quiser fazer agora essa atividade, a Emanuela, outros mediadores, tudo bem, tá bom? Pode fazer agora. Uma folha em branco. Aí, primeiro, você vai desenhar um círculo nessa folha em branco. Do teu jeito. Em seguida, você vai fazer um ponto dentro do círculo. Depois, você vai fazer um traçado dividindo o círculo em duas partes. E em cada uma dessas partes, você vai escrever o nome de uma flor diferente. Aí você vai comparar o seu resultado com demais colegas. Por que comparar, professor? Porque tem pessoas que vão fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, botar o ponto aqui, ponto aqui. E aí você vai ver o quão você é diferente dos demais colegas. Porque a maioria das pessoas vai seguir um padrão. Se você fugir desse padrão, você tem muita capacidade de ser um empreendedor. Mas eu quero ver como você vai desenvolver, tá bom? Tá certo? Não vou dizer qual é o padrão. Quando vocês compararem os trabalhos de um e de outro, aí você vai ver se você tem visão ou não tem visão, tá bom? Se você é condicionado ou não. Muito interessante a questão do condicionamento. A gente nem percebe que é condicionado. Ontem eu estava assistindo um vídeo sobre a Coreia do Norte e aquela lenda, mentira, de que as pessoas norte-coreanas têm que cortar o cabelo igual ao presidente norte-coreano, o mesmo corte. Aí os jovens que deram a reportagem, eles foram maravilhosos, muito inteligentes. Eles foram numa cidade, certo? Daí da Austrália, que não é, né? E aí entrevistaram os jovens e falaram: você acha certo que todo mundo na Coreia do Norte use o mesmo penteado? Só que esses jovens, eles entrevistaram gente que tinha cabelo grande. Ou seja, todos os jovens daquela cidade tinham cabelo grande, tinham um corte de cabelo igual. Aí, para quem percebeu a ironia, foi fantástico, porque as pessoas falam de alguém e não percebem que a toda hora somos condicionados. O teu modo de vestir é um modo de vestir condicionado do teu tempo, de onde você mora, assim por diante, tá bom? Então, será que você é condicionado? Dá uma olhada, tá certo? Nossa revisão para hoje, faltando 1 minuto para a aula acabar, aula maravilhosa, Joaquim Pires, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré. O que é empreendedorismo? O que é ser um empreendedor? Qual é a teoria visionária de Filion? O que é uma startup, uma empresa iniciante? Trabalhamos também as startups unicórnio, aquelas que valem mais de $1 bilhão. Em nossa próxima aula, um assunto muito interessante, que são as tecnologias sociais, também ligados ao empreendedorismo. Um abraço carinhoso a Joaquim Pires, Monte Alegre, Nova Santa Rita, minha amiga Emanuela, Nossa Senhora de Nazaré,
Até a próxima semana, turma. Já estou com saudades. Salve, salve! E